Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Eu gostaria de no vídeo de hoje continuar falando um pouquinho com vocês sobre os principais erros que eu costumo ver, né, em relação a quem quer vencer o vício em conteúdo adulto. Nesse sentido, eu separei 3 erros que eu considero serem muito prejudiciais em quem está nesse tratamento aqui contra o vício. Vamos ao vídeo. Bem, um erro que eu costumo ver muito é o de levar muito a sério a recaída, né? Isso faz com que a pessoa cada vez mais se sinta mal consigo mesmo, né? E consequentemente vai cometer mais erros, sabe? A fim de parar, né? De se sentir tão mal, né? Depois. Então é um labirinto. Então a pessoa acaba acessando conteúdo adulto, né? Até que se fica completamente esgotado, né? E depois disso, né, a pessoa tenta reiniciar novamente, né, o tratamento, e acaba permanecendo completamente inconsciente do seu erro, sabe? Então é como se fosse uma anestesia. Então, alguns dias depois, a pessoa acaba recaindo de novo e mais uma vez se pega fazendo a mesma coisa, a mesma situação, né? De modo a mascarar, né, o que realmente sente. Então a pessoa se sente incapaz de se libertar desse ciclo, sabe? Então é importante que na próxima vez que você tenha uma recaída, você não ser tão duro consigo mesmo, sabe? É indispensável que você se acalme, né? E monitore, né? Tudo aquilo que aconteceu nessa recaída, os sintomas que você teve, que tipo de ambiente você estava, em que contexto você se encontrava antes da queda. Analise com calma, né? Para que você investigue a pista que te levou à queda da maneira mais rápida possível, sabe? E é indispensável que você faça isso, né? Para que você possa sair desse círculo de se anestesiar, sabe? E algumas pessoas possuem a crença, né, de que o sucesso muitas das vezes é medido também pela quantidade de dias, sabe? Que elas ficam sem a pornografia. Esse é um segundo erro que eu percebo muito, né? E em parte isso é verdade, sabe? Mas não é assim. É necessário usar o bom senso, sabe? Nesse aspecto aqui. Vamos supor que uma pessoa recaía todos os dias, né? E agora, por sua vez, ela teve uma recaída depois de 2 meses, sabe? Em abstinência, sabe? Então, é fundamental entender que ela já foi bem-sucedida em um determinado grau, sabe? Então, por que essa pessoa vai ser tão duro consigo mesmo, sabe? Simplesmente porque teve uma recaída durante o processo, sabe? É importante entender que isso não faz simplesmente nenhum sentido, sabe? Essa pessoa que teve esse progresso está muito à frente de inúmeros homens, de inúmeras mulheres que estão lutando contra esse vício, sabe? Em todo o mundo. Que estão completamente viciados, né? Na pornografia. Então, é indispensável que você, nesse tipo de caso, né? Em que você teve um progresso, ainda que pouco, você comemore isso e passe a tapar os buracos que te fizeram a recair, sabe? E voltar para o tratamento o mais rápido possível, mas sem se preocupar com o número de dias, sabe? Porque com o tempo você vai descobrir que a recaída vai perder o sentido para você, vai perder a intensidade, não vai acontecer com tanta frequência, sabe? Vai ser cada vez mais difícil você cair, sabe?
Então não se preocupe em quebrar recorde de quantidade de dias, isso não importa. Você naturalmente vai perceber que você teve um progresso, sabe? E isso deve ser comemorado. Você não deve, então, se comparar com o tempo dos outros, com o tempo que você está sem, mas sinta o seu próprio progresso e faça com que isso se torne natural em você. Um terceiro erro que eu considero muito comum é o da pessoa manter tudo para si, né, diante desse vício. É indispensável que cada vez mais você se abra, porque o vício, ele se alimenta da vergonha, da culpa. Então, quanto mais você manter isso em segredo, mais o vício vai ser alimentado, entende? Então, cada vez mais, busca alguém de confiança, seja sua parceira, um familiar ou um amigo, sabe? Que você sabe que essa pessoa vai te acolher, sabe? Vai ouvir a sua história, vai ouvir os aspectos científicos desse vício, não vai te julgar, não vai te condenar, sabe? Então, se permita confiar nessa pessoa, né? Que se mostra digna de confiança, para abrir o seu coração, sabe? Para ser como se fosse um mentor, sabe? Alguém que tem uma bagagem maior do que você, sabe? Que possa ser um ombro amigo nesse sentido, sabe? Isso tudo vai fazer com que você não se sinta tão só no tratamento e que você vá aos poucos se abrindo o seu coração para mentiras que você continua contando para si mesmo em relação a esse vício, sabe? Quanto mais você colocar para fora o seu pior lado, o seu lado mais vulnerável, mais você vai eliminar a soberba da sua vida, mais você vai desenvolver a humildade de reconhecer as próprias fraquezas. E o que acontece no vício? As pessoas continuam contando mentiras para si mesmo. Não querem reconhecer o seu lado mais vulnerável, sabe? E, consequentemente, se fechando em si mesmo e se colocando em um patamar acima, né? Não se sentindo no direito de expor nenhuma fraqueza, o vício acaba piorando, sabe? Então percebem a importância de se comunicarem, de abrir o coração, sabe? Você precisa ter essa sustentação externa também, sabe? Para além do tratamento do vício aqui com um profissional, sabe? Então, fique atento a esses erros, né? Que são muito comuns no vício, né? Para que você tenha resultados mais gratificantes a longo prazo, sabe? Seja paciente consigo mesmo, sabe? E reconheça que existe um caminho para vencer esse vício, sabe? Um caminho aonde você tem que se abrir, aonde você tem que ser paciente, compreensivo consigo mesmo, ter uma certa seriedade, mas também uma certa leveza em todo esse processo, sabe? Então, tá tudo aqui incluído nesses 3 erros que eu destaquei. Então é isso, pessoal. Não esqueçam de comentar aqui embaixo, porque ajuda bastante o canal a crescer, a compartilharem esse vídeo e a deixarem o seu like. Eu agradeço. Até o próximo vídeo, pessoal.